Olá, gente linda que me assiste, obrigada pela sua audiência. Hoje eu vim falar sobre os dinossauros, se eles estão na Bíblia ou não, se eles realmente existiram e o que eu penso sobre isso. Repara esses seres de cabeça grande ou extremamente minúscula. Um pescoço alongado, pata de galinha, bracinho paralítico. E cada dia que passa são catalogados mais tipos e mais espécies de dinossauros pré-históricos bizarros. Eles existiram? O que a Bíblia diz sobre isso? Jó 41, 1 e 2 diz: Poderás tirar com um anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? Bom, para quem sabe ler, um pingo é letra. Um bicho que está dentro do rio ou do mar e que você não consegue pescar, nem furar sua queixada com um anzolzinho, é o crocodilo. É assim que eu interpreto. Isaías 27:1 diz o seguinte: Naquele dia o Senhor com sua espada, severa, longa e forte, castigará o Leviatã, a serpente veloz. O Leviatã, a serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Bom, Leviatã, também chamado de serpente, né? No dicionário diz o seguinte: monstro marinho, ou um soberano absoluto com poderes sobre os seus servos que lhes fazem pactos. Opa! Nós estamos falando do grande enganador, não é? Do dragão, do Samael, da serpente tortuosa, serpente que perdeu sua asa e virou um dragão. Bom, se vocês se lembram também, em Apocalipse 12, diz que esse dragão é o diabo, Satanás. E é isso que eu estou interpretando aqui. Ezequiel 32:2 diz o seguinte: O Senhor disse ao rei do Egito: Você é como um monstro dos mares. Você é como... Tipo assim, sei lá, é como chamar a pessoa de monstro. Ezequiel 29:3. Eis o que diz o Senhor: É contra ti, Faraó, rei do Egito, que vem o crocodilo monstruoso que está deitado no meio dos teus nilos. Bom, tirou a dúvida, né? Que aquele monstro marinho é o quê? Um crocodilo. E era como chamar a pessoa: você é um monstro de ser humano, você é um crocodilo. Mais ou menos isso. Bem, como vocês podem ver, pela Bíblia não tem como comprovar a existência dos dinossauros. Mas como explicar então essa arte antiga de mais de 1000 anos atrás nos palácios? E os dragões chineses é uma cultura muito antiga. Aí eu te pergunto, se Deus se importa com os animais, por que ele não salvou os dinossauros dentro da Arca de Noé durante o dilúvio? Os criacionistas estão muito confusos porque eles acham que os dinossauros conviveram com os seres humanos. Mas os cientistas e arqueólogos confirmam que eles viveram há 65 milhões de anos atrás. E nessa época, os seres humanos não existiam. Em Jonas 4, versículo 11, diz o seguinte: Deus teve compaixão não só das pessoas de Nínive, mas também de todos os animais. Ora, o Senhor tem compaixão pelos animais. Você não concorda? Então, por que os dinossauros não estão aqui? Muito intrigante. Por que os gigantes não estão aqui? E isso a Bíblia cita. Ora, nem os dinossauros e nem os gigantes devem ser obras das mãos do Criador. É a única explicação que nós temos. E como saber o que é obra do Criador e o que não é obra do Criador? E aí você tem que conhecer o seu Criador. Porque tudo que ele fez tem a marca dele, tem a assinatura dele, tem um carimbozinho. Tem aconchego, tem carinho, tem cheirinho, tem ternurinha, tem fofura. Gente, tem amor. Você percebe, tem amor.
Agora, certas invenções não têm carinho, não têm amor, tem corpo desproporcional, mãozinha paralítica, cabeça defeituosa, pé de avestruz, cabeça enorme, corpo de elefante. Gente, isso é bizarro! Isso é bizarro! Isso não é obra do Criador. Quem fala que isso é obra do Criador não conhece o Criador. Acho que a galinha inspirou muita coisa aqui, hein? Nem a girafa tem um pescoço tão longo. Bizarro, gente, bizarro. Como vocês podem ver, todos os animais que Deus criou, Ele criou macho e fêmea, cada um de acordo com a sua espécie. Assim eles poderiam se multiplicar e encher a terra. E eles estão por aí, até hoje. Mas o cruzamento de um cavalo com uma jumenta, que filhote que nasce? Um burro. E ele nasce estéril, ele não tem capacidade de se multiplicar. Diante dessa afirmação, nós podemos concluir que os dinossauros eram seres híbridos, transgênicos, um experimento de laboratório. Saiu esse ser enorme, violento, desalmado, sem a aprovação do Criador para a sua existência, sem o consentimento dele. E não duvide, porque nessa terra tudo é possível. Acreditar que eles eram uma grande família, bonita, feliz, cheia de filhotes. Bom, então você tem que acreditar que a Terra tem 65 milhões de anos e não 6.000, como os cristãos dizem. Você tem que crer no Big Bang, você tem que crer no heliocentrismo, no globo giratório, você tem que crer em meteoros, você tem que crer na evolução das espécies, na pré-história, na NASA, no carro voador pelo espaço. E essa é por minha conta, tá? O jegue voador. Bom, tá tudo ligado, gente. É só você perceber. Uma coisa leva a outra. Para terminar esse vídeo, eu deixo umas perguntinhas para você me responder. Se você puder, é claro. A pergunta número 1 é: por que os ossos de dinossauros contêm material vivo, biológico, dentro deles, como hemoglobina, elastina, colágeno, materiais tão sensíveis como esse? Como é que sobreviveu milhões e milhões e milhões de anos? Incrível, não é? 2. Por que os fósseis começam a se fossilizar com 24 horas após soterrar um ser vivo? Será que o petróleo é uma fonte mineral como qualquer outra que a Terra dá em abundância, produz de forma permanente e inesgotável? Eu acredito que sim. Pergunta número 3. Por que nenhuma pessoa normal como eu e você nunca, jamais encontrou um osso de dinossauro? Já encontraram até de gigante, mas de dinossauro não. Eles estão guardados às 7 chaves pelos paleontólogos e cientistas. Todos os ossos que nós conhecemos são de gesso, de plástico, ossos moídos, triturados e cola. Você fez faculdade na área da saúde? Quem você acha que fez esses ossos?
Sim, existem empresas especializadas em fabricação de ossos. E são essas empresas que fabricam os ossos dos dinossauros e exportam para o mundo todo. Que surpresa, não? Pergunta número 4. Quantos bilhões de dólares a indústria cinematográfica movimenta com filmes sobre os dinossauros? E o canal da Discovery Channel, que pertence à família Rothschild? Se você não sabe, são maçons iluminatis. Nós, como criaturas genuínas do Criador, nós devemos admirar a sua criação cheia de amor, cheia de ternura, e não perpetuar os feitos, melhor dizendo, mal feitos daqueles que querem ser Deus, querem parecer Deus, querem se assentar no trono de Deus e ficar criando essas coisas. Mas em Isaías 27:1 diz o seguinte: se sobrou algum desses daí, um desses Leviatã da vida, o Senhor vai partir a cabeça deles e não vai sobrar nem o patê. E você, acredita nos dinossauros? Olá, gente linda que me assiste. Eu vou dar continuidade àqueles vídeos de Arizona Wilder. Ela está falando sobre o que acontece na Área 51 e em muitas outras bases militares. Ela é uma ex-bruxa ou ex-escrava Illuminati, já trabalhou para a família real, ela sabe os planos para tentarem matar a princesa Diana, inclusive esse será o próximo vídeo sobre o assunto. E desde criança ela foi levada para bases militares de inteligência naval nos Estados Unidos e depois na Rússia e participou de muitos rituais satânicos, que eles chamam de inteligência, militar. Então ela fez terapia para poder recuperar a sua memória que foi apagada, para ela não falar nada quando ela se desligou disso tudo. E na terapia ela não conseguia lembrar de todas as coisas, mas ela conseguia pintar. Todas essas lembranças estavam no subconsciente dela e ela conseguiu resgatar. E ela disse: gente, eu não estou fazendo isso por dinheiro nem por interesse nenhum, eu quero alertar as pessoas do que acontece lá no submundo do espiritual. Quantas pessoas são escravas hoje e nem sabe, são escravas livres como eu fui ou eu sou. E o nível de programação mental do MK Ultra, com todas essas antenas de celulares espalhados, isso está num nível assim astronômico, sabe? As pessoas são programadas e elas não fazem a menor ideia disso. E não só a inteligência militar naval está envolvida com isso, mas como a aeronáutica, exército e todo tipo de inteligência que vocês puderem pensar aí. Como vocês podem ver, ela palestra para grandes congressos como esse de Congresso da Ciência Global. E essa mulher, se não me engano, ela foi assassinada já por ter falado demais, falado que não devia. O primeiro desenho que ela mostra é essa garotinha falando sobre a minha infância. Eu sentia que eu não tinha vida e era completamente desconectada de seus sentimentos. Ou seja, ela já estava sendo programada para não se conectar com ela mesma. E nesse desenho ela diz que sentia como se ela estivesse vivendo no País das Maravilhas, como se ela fosse Alice, o país da programação mental. Essa é uma imagem que ela tem ligação com a Área 51. Ela diz que lá existe uma tecnologia muito avançada que é escondida de nós. Aliás, eles dizem que a gente veio das cavernas, maior mentira, né? A gente está entrando na caverna. Já viemos de uma civilização avançadíssima. Ela diz que lá tem ciborgues, comunicação psíquica, coleta de material de pessoas para ser misturada com coleta de material de animais, por exemplo, os golfinhos. E eles fazem experimento de humanos e animais para conseguir o homem perfeito, né? O que os golfinhos têm? Eles têm tipo uma comunicação psíquica, entendeu? E esses ciborgues, esses super-humanos, precisam se comunicar não só falando, mas também de forma psíquica.
E ela diz que pode ser encontrado mutantes, né, criaturas horrendas, e eles fazem experimentos mesmo com gente viva, sabe? Uma coisa assim bizarra, monstruosa. E ela estava lá justamente por isso, porque ela tinha habilidades psíquicas. Essas são as vestes utilizadas nos rituais satânicos. Gente, é só eu que percebi ou mais alguém percebeu que parece uniforme maçônico? Pois é. Ela disse que se lembra de ETs, de criaturas que são criadas lá mesmo, mutantes, mas em especial ela lembra de um que não era invenção deles. Eles não eram nada felizes, não estavam felizes de estar naquele lugar, talvez estavam se sentindo até presos, né? Disponíveis para experimentos como cobaias, e eles estavam sempre acompanhados de militares, não andavam sozinhos, não tinham permissão para isso. Esse é um laboratório de MK Ultra de parapsicologia da UCLA, da União Soviética da Rússia, de inteligência militar, de psicoexperimentação. Ela tem memórias horrendas desse lugar na década mais ou menos de 90, quando ela passou por aí. Esse é um oficial da KGB e 2 cientistas conversando. Nessa imagem, ela diz que está sendo afogada em água gelada propositalmente para gerar uma experiência de quase morte. Isso ocorreu 3 vezes, até ela conseguir completar uma tarefa que foi dada a ela. A tarefa era uma viagem astral, ela tinha que entrar numa sala que existe, riscar um papel e seria conferido pelo oficial da KGB que estava lá, filmado por câmeras, e ela teria que riscar em um papel que seria conferido para ver se ela realmente conseguiu fazer a tarefa. Agora pensa, abandonar o próprio corpo e lá riscar um papel, que coisa do satanás. E ela tinha medo de contar isso na hora da terapia, né? Mas o terapeuta diz que outros 3 pacientes relataram a mesma experiência. Então, ela não é maluca não, ela passou por isso mesmo. Ela reforça, não pense que eu tirei isso de nenhum livro, tá? Não há livros falando sobre esse assunto. Eu fiz essa imagem para o meu terapeuta quando estava tentando lidar com os meus sentimentos. Ocorreu no ano de 1995. Era uma programação feita com iluminação estroboscópica, ligado a máquinas de EEG, não sei o que é isso, drogas injetadas nas veias, eletrodos nervosos, fones de ouvido com efeitos sonoros e um dispositivo na cabeça. Ou seja, a pessoa parece aquele macaco do Pica-Pau que estão transferindo memórias, aquele monte de eletrodo, aquela coisa, aquele experimento horroroso com um ser vivo. É super real. Isso aí é uma pessoa passando por esse tipo de situação. Isso é como um sistema sendo configurado para a programação da mente de alguém. 2 notas diferentes tocadas juntas, que mudam os caminhos da programação neural. Geram muita dor na pessoa ou uma sensação muito agradável de felicidade, depende da nota que é tocada, ou combinadas entre si. Isso é um grinding cerebral, não sei o que é isso, comandos pré-definidos para apagar a memória ou incluir memórias que não são da própria pessoa para traumatizá-la e transformar ela num escravo, um matador de aluguel, essas coisas. Ela diz que em 1989 esse era o guardião da chama Illuminati que mantém as memórias dela vivas ou mortas. Lá da estação naval de armas, e com as mãos ele fazia comunicação, linguagem corporal, gestos, sinais que alteram a programação mental dela. Essa coisa horrorosa é Astarote, com a boca com sangue, as mãos com sangue. É a divindade babilônica. Ela tem olhos azuis, pupilas cortadas, como se fosse uma serpente, e ela só sobrevive se ela devorar sangue humano. Mas vem cá, o que a inteligência naval russa tem a ver com Astarote? Pelo jeito, esses demônios nunca perdem a majestade, né? Enquanto houver quem os adore. Essa é a grande Mãe Terra. A Lua viaja ao redor da Terra 13 vezes ao ano. Olha o número 13 aí. E a criação das bases militares tem que estar em pontos específicos da Terra.
lugares de abertura de portais, lugares de aberturas do abismo, simplesmente é uma portinha protegida, né? É uma porta protegida, as bases militares. Esses são os sumerianos que retornaram para a Suméria, e é estranho porque o que isso tem a ver com a inteligência militar, né? Onde está a Suméria? Ela ainda existe? Isso tudo pode ser a conspiração global, né? Nos mostra um mapa que esconde várias partes da Terra que não é interessante a um leigo saber. Partes da Terra esta protegidas, né? E na Terra plana tem muita coisa a ser conhecida por aí. Territórios proibidíssimos. Essas são, na verdade, imagens holográficas de reptilianos, dragões, que não existem mais, ou pelo menos não estão assim tão disponíveis mais, mas já foram dragões, eram animais de estimação criados nos porões das casas há um tempo atrás. Esse é o arcanjo Miguel lutando contra o dragão, e o fogo entre eles é a chama Illuminati. Os fenícios sabiam muito sobre os dragões, escreveram sobre o trabalho deles. Gente, isso não parece com os deuses astronautas Anunnakis que trouxeram aí o sistema solar, a lorota para a Terra? Gente, parece demais. Ela diz que esse é o arcanjo Miguel que lutou contra o dragão e o matou. Engraçado que eu achei que fosse São Jorge, né? Que tinha lutado contra o dragão, mas já que é Miguel e as divindades do sistema solar, acertei. Aí fica a perguntinha aí, dever de casa. Por que os planetas têm nome de deuses da antiguidade? Deve ser cadeia, né? Prisão eterna dos anjos caídos, até o dia que vai abrir o poço do abismo, vai abalar as estruturas dos céus, e eles vão cair de lá para serem julgados. Esse é um símbolo fenício em forma suástica de dragão, tomando a forma de uma serpente, né? E tem mitos, lendas desse tipo ao redor do mundo todo. E eu fico me perguntando o que tem na cabeça dos ateus, né? Se até a inteligência naval tem a sua própria religião babilônica pagã, por que, né, que as pessoas insistem em não acreditar em absolutamente nada? Deve ser um QI baixo. Então ela diz, o que eu quero dizer é que os dragões existem até hoje, nas bases subterrâneas, que pelo lado de fora, para quem olha, são bases militares e estão em atividades ocultistas. E funcionam muito bem até hoje. Obrigada. Então nós vemos mais imagens de golfinhos com as suas características psíquicas. Nós vemos aqui filas de crianças entrando para dentro de uma base para fazer experimentos com elas, vários dispositivos na cabeça, pessoas com olhos de águias, mutantes, vários tipos de aberrações. Ela também diz que tem algo a dizer sobre a Arca da Aliança, que foi carregada para a Etiópia, que na verdade não está lá, está em um templo Illuminati no Egito. Então ela termina dizendo, é preciso ter muita coragem para fazer o que eu faço. O que eu gostaria de dizer é que todos nós estamos sendo programados de alguma forma. E você percebe isso quando vê desigualdades, injustiças nesse mundo. Parece que algo foi programado para isso. E o meu chamado a vocês é que façam alguma coisa, lutem contra isso. Você acha que existe alguma tecnologia utilizada para a programação do pensamento e ações das pessoas, da humanidade? Nós chegamos a um nível muito avançado de programação que nem necessita mais traumatizar, aterrorizar, abusar, torturar. Eles usam apenas computadores para isso, uma integração de computadores, um biomba de computadores, uma programação. E eles podem causar dor, terror, depressão. E isso é óbvio, porque o número aumenta a cada dia de pessoas nas psiquiatrias, vítimas de controle mental, pessoas desorientadas. Não é o mesmo número que havia anos atrás. Eles pesquisaram maneiras de tornar a programação mental muito mais fácil e atrair o maior número de pessoas.
Eles corrigiram os erros e aperfeiçoaram suas técnicas. Muitos terapeutas e psiquiatras que queriam trabalhar com isso foram ameaçados, então muitos se recusaram a trabalhar com isso. E muitos são controlados pela CIA para encobrir a sofisticação da programação mental da atualidade. Há um altar religioso nas agências e bases de inteligência, algo ligado diretamente à religião. Eles dizem que a programação é feita por Deus através do Espírito Santo da religião católica. Isso causa muita confusão, mas não é verdade, isso não passa de um truque. Então, alguém perguntou para ela: "Ei, a NASA está envolvida com isso?" Ela disse: "Eu não teria muito a dizer sobre isso, somente os outros sobreviventes relataram que há extensa correlação com o controle mental e a NASA." Infelizmente, meu tempo acabou. Gostaria de responder todas as perguntas. Eu aprecio muito o interesse de vocês. Obrigada por me ouvir. Olá, gente linda que me assiste. Bom, hoje eu vim falar sobre as marcas das bestas. Tem todo um contexto para entender isso, então vamos começar devagar. Espero que o vídeo não fique muito longo. Bom, eu vou falar no que eu acredito e eu espero que ao final desse vídeo você também acredite na mesma coisa. Bom, com relação a chip, eu acredito que a marca da besta é um chip? Não. Eu acredito que o chip é um localizador, um GPS, para se caso acontecer a perseguição aos cristãos, você precisar fugir, não vai ter para onde fugir, você vai ser localizado. Mas eu acho que é só isso. Eu acho que falar que chip é marca da besta é insultar a inteligência do anticristo. Vamos começar do início. Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua que governaria todo o mundo. Ele seria a cabeça de ouro, certo? Babilônia, que está a data de quando isso aconteceu, representado por uma besta fera, um leão. Pérsia era o peito de prata, aqui está a data direitinho, e o urso, tá? Era a besta que representava. Essa parte aqui é bronze, a Grécia, e leopardo, de não sei quantas cabeças. Mas eu não sei desenhar com não sei quantas cabeças, desenham só. Essas pernas é de Roma papal, e é, sim, besta. Inclusive é uma besta, tipo um dragão cheio de chifre, um troço muito esquisito. E os pés, que ainda vai surgir, que está se formando, ferro misturado com barro. Essa estátua será destruída com uma chegada de uma grande pedra, que é o reinado de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Uma coisa que eu quero que você entenda é que Roma papal, ela continua nos pés da estátua. Mas ela não está sozinha, ela está misturada com barro. Nabucodonosor, exibido como ele é, fez uma estátua inteira de ouro, como se ele fosse governar até o fim do mundo. Ah, claro, deve estar vivinho até hoje. Ainda deu o péssimo exemplo de que não se inclinasse para adorar essa estátua seria morto. Olha, já deu exemplo a bestalhada toda a copiar. Nimrod, Semíramis e Tamuz são seres híbridos, geneticamente modificado e endemoniado, e o espírito deles não sobem para Deus. Portanto, esses espíritos ou estão presos no abismo, ou são a tal das estrelas errantes. São considerados também a trindade satânica. Semíramis e Nimrod foram moradores de Babilônia há 2.800 anos antes de Cristo. Eles eram excelentes caçadores e protegiam o povo. Então, eles se tornaram homens de renome. Então, Nimrod incitou todo o povo a construir a Torre de Babel. Após a morte de Nimrod, Semíramis cortou o cadáver de Nimrod e enviou uma parte para cada tribo de Babilônia, que foram espalhados quando Deus confundiu a língua dos povos. Ele foi considerado o Deus Sol. Ela teve um filho, chamado de Tamuz, e disse que ele era a reencarnação do Deus Sol.
Então ele espalhou imagens dela com o seu bebê no colo, junto com a imagem do Deus Sol. E ao se espalharem por todo o mundo, levaram consigo a idolatria de Babilônia. E vários países adotaram ao paganismo de várias formas diferentes. E assim se espalhou o paganismo em todo o mundo. Praticamente todas as religiões pagãs saíram daqui. Nimrod, o deus Sol, foi conhecido como Mitra na Pérsia, Sol em Roma, no Egito, Ra ou Horus, na Grécia como Apolo, Semíramis e Tamuz, na Babilônia, no Egito, Ísis e Horus, na Grécia, Vênus e Dioniso, em Roma, Diana e Iatis, e Israel, ou na Bíblia, Astarote e Tamuz. A mãe sagrada com seu filho no colo é homenageada até hoje, mas principalmente em Roma, como Maria, a mãe de Jesus. Eu já falei sobre essa trindade satânica no vídeo É o Fim do Mundo Normal. É um vídeo muito bom e teve poucas visualizações, infelizmente. Isaías 14, de 12 a 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O bicho é invejoso, hein? Judas 1:13. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas, ou seja, espírito dessas pessoas híbridas, misturada com demônios, elas não sobem para Deus. Isso foi uma tentativa de colocar demônio no céu e que não deu certo. Bom, então se eles não estão no céu, aonde eles estão? Efésios 6:12. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui, as estrelas errantes estão no céu, mas não é claro no céu de Deus. Eles estão aqui no nosso céuzinho. João 8:12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha a inveja. Aqui, ó, luz do mundo. Lúcifer também quer ter essa luz. Malaquias 4. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Mais uma coisa para ele copiar. Ezequiel 8, de 13 a 16. E disse-me, ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me até a entrada da porta da casa do Senhor. Olha, no templo, hein? Que está do lado do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz, a morte de Tamuz, filho de Semíramis, aquela grande prostituta. E disse-me, vê isto, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores que essa. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam a quem? O sol.
Deuteronômio 4:19. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, destituiu todos os povos debaixo do céu. Tanto está dizendo sobre os astros, sol, luas, estrelas, como essa trindade satânica de Nimrod, Semiramis e Tamuz. Apocalipse 18, de 11 a 13. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria, artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Ele também é um matador profissional. Eu quero dizer que isso não se encaixa, tá? A Roma papal. Isso se encaixa à Arábia Saudita. Vamos confirmar isso em Isaías 21, versículo 1. O título já diz que está falando sobre Babilônia. Peso do deserto do mar, como os tufões do vento sul, que tudo assolam. Ele virá do deserto, de uma terra horrível. Significa que Babilônia está próximo a desertos. Roma papal não tem deserto, ok? Por que a Arábia Saudita foi citada como uma besta que será destruída lá no Apocalipse? Porque ela é considerada a Babilônia. Só que ela não é uma única Babilônia. Vamos colocar que quase tudo isso foi Babilônia. Então, a Bíblia às vezes fala de uma besta, de uma Babilônia, que não é a que você está vivendo no momento, mas é uma outra que já aconteceu no passado. Jesus nasceu, o que apareceu no céu? Uma grande estrela brilhante. Satanás é muito copião, muito invejoso. E o que está acontecendo no mundo todo agora? Um grande sinal no céu, tipo um solzão, sabe? Para representar a vinda do anticristo. Note que os deuses começaram devagar, tipo assim, um bezerro de ouro, depois um Baal, e foram evoluindo, 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 até chegar nos deuses que nós temos hoje. Mas são todos pagãos, todos representando o Deus Sol, todos são do chifrudo. Será que o islamismo faz parte dessa religião pagã? Será que eles adoram alguma coisa com relação a sol, luas, estrelas? Será que eles adoram uma pedra que caiu do céu, um meteorito que veio do espaço? Tudo esse povo adora o espaço, né?
Até a forma deles adorarem é totalmente primitiva, repare. E não só isso, dê uma olhadinha em todas as bandeiras do Oriente Médio. Até Israel, para se tornar um Estado independente, teve que aceitar aquela porcaria daquela bandeira. Papal, será que ela é pagã? Me desculpem vocês que são católicos, mas ela é tão pagã quanto. Ela inventou o heliocentrismo, ou seja, a gente fica girando em torno do Sol. Não te lembra nada? Somado ao catolicismo, também tem os jesuítas. A NASA é jesuíta, a NASA é nazista. Quer mais uma prova? Ela mudou o dia de sábado, o dia do descanso bíblico, para colocar o domingo como dia de guarda. Você sabe o que significa domingo? Dá uma olhadinha aí, descobre. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. É no 14 de Nisan, mas não sabe precisamente e tal. Faz isso para estudos e mais estudos acerca do nascimento. Aliás, até a data de 2000, há 2010 anos é posta em causa. Portanto, sim, está posta em causa. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos, de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais portanto, do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Então nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Ezequiel 20, 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Quem quiser mais uma confirmação de que o sábado é o sinal de Deus, você pode conferir em Ezequiel 20, no versículo 20, vai falar a mesma coisa. 1 Reis 19, 18. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Parece ser pouco, né? Essa história de Elias
Mas sim, Deus tem um remanescente que não adoraram a Baal. Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele vai até Deus. Quem não crê já está condenado. E aqueles que guardam os mandamentos de Deus não são 9, não são 8, não são 7, são 10. Apocalipse 21:23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. É melhor mesmo não criar sol, luas e estrelas. Chega de concorrência. Eu, Priscila, não tenho nenhuma dúvida de que a marca da besta possa ser um sol. Eu vou explicar o porquê. A marca da besta, aqui tem uma besta, foi sol aqui, foi sol aqui, foi sol aqui, foi sol aqui. Por que, por um acaso, não seria o sol aqui também? A marca da besta sempre esteve presente no mundo. Sempre esteve. Aquela dita em Apocalipse, sempre esteve presente no mundo. Não necessariamente. Ela foi criada no fim dos tempos. Não é isso que você está dizendo? Ela está presente na Terra desde sempre. Os elementos da marca que mudam. Eclesiastes 1:9. O que foi, isto é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Mas graças a Deus, que esse reinado só vai durar 7 anos, porque vai vir uma pedra do céu e vai destruir todos os reinos desse mundo, e esse reino que vai se implantar vai durar eternamente. Ora vem, Senhor Jesus. Olá, gente linda que me assiste, tudo bom com vocês? Bom, de tanto vocês pedirem, nós vamos falar de um assunto muito importante. A raiz da serpente, os híbridos, filho dos anjos caídos, o sangue azul, a raça pura e a misturada também. A raça de víboras, nós vamos entrar a fundo no Instituto Butantan. Vem comigo. A Bíblia diz em Gênesis 3,15: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Será que ele estava falando de cobrinha? Sim, uma cobrinha, sim, a sementinha da cobrinha que saiu do ovinho. Eu acho que ele estava falando de uma coisa mais séria, sabe? Com duplo sentido. A Bíblia também cita o livro de Enoque, as profecias de Enoque, mas não estão na Bíblia, pois é considerado um livro apócrifo. E adivinha qual livro contava exatamente essa história? É o livro de Enoque. Como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O que exatamente acontecia no tempo de Noé? Porque o pensamento dos homens eram maus continuamente. O que acontecia naquele tempo que talvez acontece hoje? Mas não é uma coisa aberta, declarada. Nós vamos ter que investigar para entender. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Em outras versões, como escapareis da condenação do inferno? Cristo era só mal educado mesmo ou ele sabia que existiam duas raças na Terra? Então se prepare, porque nós vamos começar uma série de vídeos sobre a raiz da serpente. E antes que você diga isso é uma teoria da conspiração, nós vamos mostrar artigos científicos, né? Coisa séria, coisa de universidade séria, para você abrir a sua mente.
Em 2001, a Revista Nacional de Saúde dos Estados Unidos publicou um artigo intitulado Genes alienígenas altamente expressos em genoma Synecosystis. Em 2003, pela revista Genoma Biology, do Arizona, publicou um artigo chamado Gene Alien em Bactérias. Em 2006, pela Academia de Ciências de Nova York, o artigo A Detecção de Gene Alienígenas em Genomas Bacterianos. Em 2015, Universidade de Cambridge. O genoma humano inclui genes estranhos que não são de nossos ancestrais. Bom, como vocês podem ver, revistas sérias, científicas, mas agora a gente vai partir para aqueles artigos, de revistinha por aí que o povo tem mania de intitular fake news ou teoria da conspiração. Jovem afirma ter mantido relações sexuais com alienígenas. Mulheres alegam ter tido relações sexuais e filhos com ETs. Este cara pinta o sexo que diz ter feito com alienígenas. Miscigenação entre humanos e aliens. Miscigenação com alienígenas. A verdade sobre os encontros de presidentes americanos com aliens. Conheça a raça extraterrestre que domina a Terra, de acordo com textos antigos. Mistério de nossos 145 genes alienígenas. Cientistas descobrem que algum DNA não é de nossos ancestrais e dizem que isso pode mudar a forma como pensamos sobre a evolução. Mulheres afirmam que ficaram grávidas de extraterrestres. Gene troca significa que você tem DNA alienígena dentro de você. 145 genes alienígenas no genoma humano. Poderia ser Anunnaki? Poderia, ou com certeza. Cientistas encontram DNA extraterrestre em humanos. Descobertos genes alienígenas em DNA humano. Existem híbridos em nosso meio e muitas vezes eles não sabem que são. Híbridos de ETs e humanos vivem entre nós. A espécie humana não é o fim, mas o começo da evolução. Isso explica muita coisa. Quer dizer que a gente não vem do macaco. Todas as coisas são criadas a partir do gene humano. Todas as coisas que o coisa ruim anda criando, né? Acabamos de descobrir o segredinho mais sórdido de Charles Darwin. Extraterrestres estão criando raças híbridas com material genético humano. Não falei? Plano de colonização e criação da raça híbrida que habitará a Terra. Sempre que você quer dizer que uma coisa não está acontecendo agora, você joga ela para o futuro. Que aí as pessoas, isso aí vai chegar algum dia, não está aqui ainda não, sabe de nada, inocente. Becoming more isolated, nothing was able to fix how I was genetically made. Nothing was able to fix how I was genetically made.
você é 100% humano? Quer saber mais sobre isso? Esse é só o primeiro vídeo da série Raça de Víboras, fique ligado! Nós vamos saber sobre as 13 famílias que dominam a Terra, os escravos livres, o temperamento e a personalidade da serpente, o sangue RH negativo, experimentos com humanos, Área 51, não perca os próximos vídeos. Olá, gente linda que me assiste, tudo bom com vocês? Bom, por aqui está mais ou menos por causa da situação do canal, vou fazer um vídeo só explicando sobre isso, mas vamos levando, né, enquanto der. Hoje eu vim falar sobre as bases bíblicas, sobre a raiz da serpente, porque muita gente me pergunta sobre isso, e eu vou falar mais de 20 versículos que dizem para mim, Priscila, que existe sim uma segunda raiz, uma segunda raça sobre a terra, e se ainda assim você não quiser acreditar, tudo bem também, porque você é livre para acreditar no que quiser. Vamos começar? Primeiro versículo é esse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É muito estranho uma maldição para uma cobrinha, você não acha? Uma descendência. Sabe, é muito forte para mim essa palavra para dizer só que agora a cobra vai ser um bicho peçonhento. Eu acho que tem algo mais aí por trás, mas tem que ter visão de águia, senão não consegue captar. Uma coisa bem estranha que a gente pode perceber nesse versículo é que, no final das contas, nós vamos esmagar uma geração. Isso não é falado no sistema religioso. Dizem que Cristo vem e ele prende Satanás e derrota o pecadinho. Mas cadê a guerra da descendência de uma parte com a descendência de outra parte? Não tem. Eles pregam o amor, a paz, a comunhão, para que realmente o apocalipse nunca aconteça como foi profetizado. Segundo versículo: os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Então foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: porque eram duas nações inimigas. Isso aconteceu com quem? Com Esaú e Jacó, Ismael e Isaque, Caim e Abel. E a lista só se arrasta. Gente, dentro da barriga, eles estavam se cotovelando, se empurrando, lutando um com o outro. E isso não é nada natural. Próximo versículo: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois. Mas sobreviveram ao dilúvio? Como sobreviveram? Se sobreviveram ou se procriaram novamente? Eu não sei, mas antes tinha e também depois. Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Barra gigantes, né? Que algumas versões já tá cortando a realidade da conversa. E aí, quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens? Por um acaso é uma pessoa que servia a Deus e uma pessoa que era mundana e não queria saber do Senhor? Mas peraí, por que não nasce gigantes hoje? O que mais tem aí é casamento entre luz e trevas. Aí tem? Aí tem. Estes eram valentes, que houve na antiguidade, os homens de fama. E também não diz aqui, né, que eles eram muito mais altos, muito mais fortes, muito mais inteligentes, violentos e também dominavam, escravizavam o povo do Altíssimo. Próximo versículo: a parábola do joio e do trigo. E Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino do céu é como um homem que semeia a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou a má semente. O inimigo que semeou o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então esse negócio de todo mundo é filho de Deus, conversa fiada. E esse negócio de que o campo é quem está dentro da igreja e quem está fora, não, senhor. O campo é o mundo. É o mundo inteiro. Tá? Conversa de religiosos querendo seu dízimo. E outra coisa, semente, sêmen, genética, gene,
É a mesma coisa nas plantas e nos animais, tá? E nos seres humanos. Haviam muitas nações que eram gigantes sobre a terra, inclusive os filisteus. Todos os inimigos eram bem mais fortes, bem mais altos, bem mais numerosos, com suas cidades totalmente cheias de tecnologia. Só o povo de Deus que fica aí levando a picada da serpente no calcanhar até o dia que a gente vai se voltar contra eles e pisar na cabeça. Aí não tem mais volta, né? Aí é o fim, é o apocalipse. Veja, vocês filisteus, todos vocês, não se alegrem porque a vara que os feria está quebrada. Da raiz da cobra brotará uma víbora e o seu fruto será uma serpente veloz. Só uma comparação, mas por que sempre com serpente? Porque sempre com víboras? É estranho. Próximo versículo: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo e faz cair seu cavaleiro por detrás. Mais uma vez, comparação com víbora, com serpentes. Por quê, gente? Porque Deus criou também seres, são chamados de animais, tem 4 animais ao redor do trono, os querubins, serafins, eles têm mais de um rosto, tem rosto de águia, tem de boi, e com certeza tem essa serpente, tá bom? Porque ele criou esses animais, entre aspas, que são seres viventes, muito inteligentes, no começo, entendeu? Até separar todas as raças e a forma como seriam criadas e a inteligência que cada um deveria ter. E esse versículo é uma prova de que um ser humano pode se transformar aí num bicho estranho. Veja só, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas das águias, e as suas unhas, como a das aves. Aí o pessoal vai dizer que cresceu só a barba, o bigode e o cabelo. Não, cresceu como a pena das águias, sobre o corpo todo. Ele virou um macaco, ou lobisomem, como queira. E por que o Altíssimo iria transformar o maior rei sobre a terra numa besta fera qualquer? É sinal de que naquele tempo isso não era tão estranho, né? Devia ter muitas bestas feras, coisas estranhas, quimeras, centauros, sereias, gigantes, pessoas com mais de 2 olhos na cara, a cabeça alongada, enfim, todas as culturas tem registro das suas aberrações. Ó Deus, quebra os dentes dos maus. Ó Senhor Deus, arranca os dentes desses leões ferozes. Bom, não está falando sobre leões, aqui está falando sobre pessoas, tá? E mataram com as suas espadas todos os que estavam na cidade, homens, mulheres, crianças e velhos. Também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Daqui os satanistas fazem festa, né? Porque o Altíssimo é severo, é ruinzão, é mauzão. Mas espera aí, ele estava eliminando uma semente ruim, uma semente má. E essa semente era tão má que se estendia até os animais. Não há nenhuma outra explicação para que isso acontecesse. O povo de Israel tinha escravos. Por que não levavam essas mulheres? Agar, por exemplo, era uma escrava. Mas não, tinha que ser eliminados. Alguma corrupção genética eles tinham. E se engana quem pensa que hoje não existe mais. Sim, os resquícios dessa genética maligna está aí. Muito bem, obrigada. Veja isso. Alienam-se os ímpios, desde a madre, andam errados, desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Eles falam do evangelho, tá? Alguns têm carteirinha de pastores, só que eles são 100% imunes ao que eles pregam. Como pode um Deus santo e puro dizer que um bebezinho no peito que mama é uma víbora? Aí tem? Aí tem. Próximo versículo. Afiam a língua como a da serpente. Veneno de víbora está em seus lábios. Estão cheios de veneno como as cobras. Tapam os ouvidos como uma cobra que se faz de surda. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, gente,
só abrem a boca para mentir, tá? Fala bom dia para você, tá mentindo naquele bom dia. É incrível. Então a geração da serpente, ela tem o dom da enganação, tá? Da mentira, conta uma mentira como se fosse verdade, condena as pessoas, se tornam vítimas das pessoas a quais eles torturam, estupram, tá? Se tornam vítimas, tadinho, Satanás quer me destruir com tanta mentira, sabe? Eles conseguem enganar até sua mãe contra você, eles conseguem envenenar, é um poder de sedução, de hipnose, sem igual. Nem o Messias perdoava, olha só. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus, hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro lindo, pintadinho com cal branquinho, mas por dentro eles estão cheios de podridão, ossos mortos, todo tipo de porcaria. São como alguns líderes religiosos, eles são imunes ao que eles pregam. Eles não têm a menor capacidade de olhar para dentro deles mesmos, mas quer controlar a multidão. Isso faz com excelência. Ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Então significa, gente, que a árvore má não pode dar bons frutos. E a árvore boa não dá porcaria, não tem como. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Se você conviver com a geração da serpente, psicopata ou qualquer coisa parecida, você vai ver o ódio. O único sentimento verdadeiro e original, e eles têm sobrando, é o tal do ódio. No fim, ele morde como serpente, envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Aqui estamos falando de pessoas, a forma como eles agem. E nós vemos muita gente assim hoje. Os últimos dias seriam tempos difíceis, trabalhosos, porque as pessoas seriam semente da serpente. Eles distorcem a realidade, eles tornam mal aquilo que é bom e pegam o que é bom e transformam em mal. E eles enganam as pessoas, elas acreditam nisso, eles têm a mente completamente distorcida. Quem não tem um parente que toda hora é dedo na cara, é cara no dedo, é uma intriga, é uma fofoca, é um disse-me-disse, não sei quem não fala mais com não sei quem, que ninguém atende mais o telefone, e exclui gente da família, aquele bafafá, aquele... Gente, tem a mente da pessoa funciona no caos. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Mas espera aí, animal falando, isso é muito raro na Bíblia, entende? E também não tem o versículo que explica que tinha um demônio atrás dessa serpente. Que tal essa serpente ser um demônio? Já parou para pensar nisso? É possível. E os seres viventes? E as formas de animais as quais o Senhor fez? E diz mais, ela era mais espertinha do que todos os outros. O dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados na terra. O que é um dragão se não é uma serpente com asas, né? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o amarrou por 1000 anos. De repente não é só uma figura de linguagem, de repente ele é um dragão. Ele tem uma forma de serpente tortuosa. E as pessoas falam: Priscila, a gente não vai guerrear, não tem nada de a semente da mulher esmagar a cabeça da geração da serpente, não tem nada disso. Na verdade, Cristo vem combater o diabo e seus anjos e tirar o pecadinho da terra. É mesmo?
Pois Deus não dá asa à cobra, né? Porque senão ela voa. Quando o bicho é ruim, na mesma medida ele é frouxo. Um anjo só vai dar conta de Satanás. Eu vou repetir, porque tem muita gente que não sabe disso. Um anjo vai dar conta do Satanás. Pois é, não precisa de você lutar contra ele não, tá bom? Porque ele é bem frouxinho. A besta que viste foi e já não é. Há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, agora está entre parênteses porque eles pretendem tirar da Bíblia, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Ora, ora, ora. Então, antes do mundo ser criado, os nomes dos salvos já estavam no livro. Então, quais nomes não estavam no livro? Com certeza, coisa que Papai do Céu não criou, está aqui por um acaso, né? Um descaso, melhor dizendo. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição? Ora, existem vasos que são preparados para a perdição e para a ira. E aí as pessoas falam, mas Deus não pode destruir, todos somos filhos de Deus e tal. Gente, já são 6.000 anos de muita paciência, não é um dia, nem 2, nem 3, são 6.000 anos. Tá na hora de perder a paciência, não tá? Bom, esses são os versículos que me fazem crer que existe uma segunda semente sobre a terra, a minha experiência com a segunda semente, a forma como você discerne o comportamento deles dentro da psicanálise. Gente, parece uma fábrica, parece, sabe, um tijolinho com furinho, são todos iguais, são perfeitos. O que eles fazem, gente, dá para ler num livro, é como se seguisse uma regra, é como se seguissem uma agenda, é como se fossem irmãos gêmeos do mesmo ventre, sabe, estudassem na mesma escola, comessem a mesma comida. É muito estranho, Agora os filhos de Papai do Céu, não, eles criam músicas, eles fazem coisas incríveis, eles têm dons, eles têm, sabe, vida, eles têm vida. Já esse povo, essa semente maligna, eles querem ir atrás da semente salva e acabar com elas, não é isso? Começou lá em Caim e Abel. E esse é um segredo que a religião não quer que você saiba. Porque se todo mundo tem chance de salvação, se todo mundo basta se arrepender, se todo mundo é maravilhoso, então os vasos de ira não existem. A árvore que dá maus frutos pode dar bons frutos, não é mesmo? O importante é que você dê seus dízimos e as suas ofertas. Bom, isso é o que eu penso. Você não é obrigado a entender dessa forma. Você é livre para pensar como você quiser, do jeito que você quiser, tá bom? Eu só espero que quem está dormindo acorde, porque o Apocalipse vai acontecer do jeito que Gênesis falou que iria acontecer. Tá bom? Cristo não volta para prender Satanás e acabar com o pecadinho. Cristo volta para guerrear a guerra, o conflito entre duas gerações que vão se matar. É isso aí. Um beijo no coração. Fique com o Papai do Céu e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Olá, gente linda que me assiste. Hoje eu vim falar sobre a glândula pineal, ou o terceiro olho, ou o olho de Horus. Bom, isso realmente existe.
Eu vou explicar melhor. Existe uma parte no seu cérebro que Deus colocou para se comunicar com você. E claro, os governantes desse mundo, sabendo disso, já deu um jeitinho de calcificar essa parte no cérebro das pessoas para justamente cortar a comunicação, vamos colocar assim. Com o quê? Com a água fluoretada. Isso foi introduzido, eu acho que, se não me engano, pela primeira vez no tempo nazista, para que as pessoas fossem dóceis, passivas, como um cordeirinho indo para o matadouro. Eu detesto o nome terceiro olho, olho que tudo vê, olho de Horus. Por quê? Por causa da trindade satânica de Horus, Ísis e Osíris. Em outra língua, Semiramis, Nimrod e Tamuz, tá bom? E o olho que tudo vê é uma sátira à onisciência de Deus, porque Deus vê tudo, está em todos os lugares, mas o inimigo não está, né? E então ele usa o Big Brother. O que é o Big Brother? É o seu celular, sua TV de plasma, até a sua máquina de lavar, tá te gravando de algum jeitinho. Então, esse olho que tudo vê é uma sátira, tá? Da onipresença, onisciência de Deus, da qual o inimigo tenta copiar, dando um jeitinho. Os místicos e espíritas, alquimistas, dizem que essa glândula, a partir dela que ocorre a vidência, clarividência, canalizações, intuições e chakras. Mas como eu não gosto de bruxaria, né? Nem da bruxaria branca, nem da preta, nem da amarela e nem da cinza, eu vou falar a linguagem do Papai do Céu, tá bom? Também não entendo de física quântica para poder entrar nesse mérito. Você quer ver o mal? Aí eu te pergunto, pra quê? Pra quê? Qual o objetivo disso? Vai engrandecer o nome do Senhor, os seus olhos se abrirem para o mundo espiritual? Sim ou não? Tem um preço a pagar, tá? Tem um preço a pagar e tem muita gente que é chamado de louco, perdeu a sanidade. Esse é o preço. Para quem tem um olho aberto para o mundo espiritual. A palavra de Deus diz em João 20, 29. Tomé, porque viste, creste, bem-aventurado os que não viram e creram, tá? Os que não verem nada são felizes também. Eu estudei num colégio em que as pessoas eram tão desesperadas com isso que eles iam lá para a beira do rio comer cogumelo. E viam Jesus voltar, viam os anjos, aquela coisa. E tem a brincadeira do Charlie, né? O povo gosta, né, de mexer com essas coisas. E as religiões, né, com o chazinho do Santo Daime. Pra quê, gente? Não é isso, não é isso. Ver o espiritual é um dom de Deus, beleza? Eu não creio que chá vai fazer você ver, mas talvez não é bem a realidade, né? Deus não permite você ver para que você não perca a razão, tá? O que atrapalha a gente de ver o espiritual? A nossa comida, a nossa bebida, a nossa sexualidade, o nosso estilo de vida, o nosso padrão de sono, tudo isso mexe com nossos três pontos de equilíbrio de saúde, que é o físico, mental e espiritual. No meu caso, o inimigo sabe que não adianta, não consegue mexer no meu espiritual. No meu físico, eu cuido muito bem, eu me alimento muito bem, eu bebo, eu como, eu faço tudo direitinho. Então, o que ele mexe? No mental, bota um monte de gente louca na minha frente, para tirar o equilíbrio, tirar a paz, tirar o sossego, tá? Eu fiquei muito doente uma época e eu coloquei a minha alimentação em 90% alcalina, fazer exercício respiratório, porque se vocês não sabem, o que existe mais alcalino na Terra é o oxigênio. E eu coloquei assim a minha vida totalmente em dia. Ou é curar ou é morrer. Eu não tinha outra expectativa, né? E aí eu comecei a orar de madrugada e falei, Senhor, eu quero ser testemunha ocular. Aí o que adianta, né? Se você testemunhou alguma coisa e você vai falar, o povo diz o quê? Que você tá fumando maconha. É a vida, gente. Eu vi um vídeo que tem que dormir com cristal, né, na testa.
Ouvir aqueles mantos, aquelas músicas. Depende. Qual é o Deus que você quer consultar? Porque aí o cristal já é outra coisa. Repetir mantras, você vai encontrar aí outras coisas. Outros aí, de repente, não é bem o que você está procurando. Uma coisa importantíssima para você clarear a sua mente, você ver o mundo espiritual, é você deixar de comer carne. Esse vídeo não é para te convencer a ser vegetariano, de maneira alguma. Só que a agropecuária é o maior motivo de desmatamento dessa terra. E se você compactua com isso, se você come essas carnes, você está, de uma maneira, matando o planeta. E está chegando a época do juízo de Deus, de julgar aqueles que destroem a terra. Não adianta, gente, não adianta. Existe um caminho, uma coisa para fluir tudo legal. E se você faz do seu jeito, você não está seguindo o plano original de Deus, tá? E aí a gente depende do quê? Dos corais, né? Dos oceanos para fazer a oxigenação da terra, porque nós não temos florestas mais. Não é esse o plano de Deus. Então, assim, uma das coisas que as pessoas percebem que tem que deixar é o comer carne, tá? Porque a carne está destruindo a terra. Nossos olhos captam duas coisas, matéria e cores. Tudo que você vê aqui é matéria, você pode pegar e tem uma cor. Só que os seus olhos também captam outra coisa, energia. Por exemplo, se cair um relâmpago aqui, você vai ver, vai rasgar o céu de fora a fora. Por que você viu? Porque não sei quantos zilhões de volts, muito forte. Mas você já encostou uma tomada assim, bem pertinho assim, bem pertinho da energia, você vê um fiozinho, parecendo um fio de cabelinho, parece que atraiu ali a energia elétrica. Procura na TV, no Google aí, aquela atraçãozinha da energia sendo puxada para a tomada. Sabe? Quando você chega bem pertinho assim. Pois é, você tem capacidade de ver. Eu queria dizer uma coisa para você. Tem pessoas que têm uma capacidade maior de ver campos eletromagnéticos. No hospital, eu constatei morte de pacientes fazendo o quê? Um eletrocardiograma. O coração para, a energia para. O seu coração é um gerador de energia. E os seres espirituais também são energia. Não tem nada de mágico, nada de surreal. Eles simplesmente são energia. Você é energia. Você precisa dessa matéria e você precisa da energia para viver. Eles não precisam dessa matéria, mas a energia é a mesma. Dá para entender? Não tem nada de místico, de mágico, de surreal, não, gente. É campo eletromagnético. Seria essa palavra mesmo, tá? E gente muito agitada, muito nervosa, 220, eu sou assim. Não consegue ver não, tá? De jeito nenhum. Eu não vê nem o natural, não vê nem o físico direito, passa por cima, atropela tudo. Que dirá o espiritual? Não vai ver, tá? Tanto os anjos bons quanto os anjos caídos, eles são feitos da mesma coisa, tá? Dessa energia. Priscila, se eu me preparar físico, mental, espiritual, consigo ver? Talvez sim, talvez não. Eu vou explicar. É tipo assim, eu plantei aqui um jardim lindo e eu amo beija-flor. Eu quero que os beija-flores venham pro meu quintal. Mas o que adianta se eu morar perto da maior floricultura do mundo? Os beija-flores vão tudo pra lá, eles vão dar nem confiança pra florzinha que eu plantei aqui no meu quintal. Não, eu não me expressei bem, mas dá para entender que depende muito mais da vontade do beija-flor do que do seu jardim. Tem que ter um propósito, tem que ter um significado, tá? Tem que ter a permissão de Deus, tem que ter o porquê, para que você possa ver os anjos, para que você possa ver o espiritual. Aconteceu comigo, eu orando, vamos continuar. E eu vi o espiritual por uma semana. Gente, eu caí doente. Eu falei, chega, Senhor, chega. Por quê? Porque o espírito tá pronto, mas a carne não tá. Eu comecei a ter insônia terrível. Eu comecei a ter febre de 40 graus, achei que eu fosse morrer. Então, assim, a gente perde a razão. Eu falei, meu Deus, antes que eu fique louca,
Eu quero ver. Eu quero continuar vendo. É importante para mim. Eu tô me sentindo bem em saber que realmente existe. Eu sou testemunha ocular. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Então, eu quero continuar vendo sem perder a razão. E o Senhor, em sua infinita sabedoria, arrumou um jeito para que eu visse de forma mais discreta. E eu vejo. E eu vejo. Sem perder a razão. Dá para entender? Ele baixou o nível até onde eu pudesse suportar. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para dizer. Eu gostaria de dizer que eu não sou melhor que ninguém, tá? Eu não sou melhor que você, que já viu, e que você que nunca viu. A única diferença entre nós é que eu sou chamada de louca. Eu sou bem mais chamada de louca do que você que nunca viu, tá bom? Eu tenho muitas experiências espirituais que eu gostaria de falar, mas as pessoas não estão prontas para ouvir. As pessoas são tão materiais, tão carnais, tão físicos, como é a palavra? Materialistas mesmo, que elas não conseguem ver o mundo espiritual e acabam colocando isso como loucura, como se não existisse. É interessante, né? Outra coisa que eu disse que depende mais do beija-flor do que do seu jardim, é que se por um acaso você vê um anjo e ele não quiser que você o veja, ele, como na velocidade da luz, como um raio, ele vai dar um passinho para trás, ele dá não seria nem um passo, seria uma coisinha assim, e some. Só que nesse sumir, o rosto deles ilumina muito. Eles são todo luz, mas o rosto forma assim uma bola gigante assim ao redor do rosto, assim, que ilumina mesmo. O rosto deles tem muita luz. Então nesse passinho para trás, na altura do rosto fica um faixinho de luz. Gente, mas isso é fração de segundos, desaparece. Mas você viu. Um pedacinho de luz que é aonde a face dele desaparece. Algumas vezes eu acordei à noite e acordei meu esposo e falei, Deus estava aqui. Ele falou, não, é essa luz incandescente nova aí, que aí ela pisca. É incandescente? Nem sei o nome dessa luz. Que quando tá muito nova, ela pisca à noite. Eu falei, não, o piscar dela foi na altura do rosto. Dá pra você entender ele? E de tanto eu repetir, amor, eu vi um anjo entrando na igreja hoje. Em falar nisso, eu tô indo pra essa igreja, tá? Foi a única igreja na vida que eu vi anjos. E eu estou indo frequentar essa igreja a partir de 2018. De tanto ele ouvir minhas experiências, ele parou de duvidar. Eu não culpo ele, gente. Nós somos físicos, nós somos matéria. E esse mundo capitalista nos deixa materialista. É difícil desapegar disso e vir para o espiritual. É muito difícil. Se você quer conhecer a fundo essas experiências, não contei todas, não acho que devo contar todas, mas forte, essa que me tirou até o sono, me deixou bem marcada a minha vida, está em Sonhos e Visões, Prisca Coco. De Frente com o Diabo, Prisca Coco. Minha experiência com o Espírito Santo, Prisca Coco. Aí você escreve isso no YouTube e você vai ver essas individualmente, tá? Que eu contei um pouquinho da minha experiência. É isso. Ver o espiritual, abrir a sua glândula pineal, chame do que quiser, é um dom de Deus, beleza? E só vai acontecer se for para a honra e glória dele. Escreve aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Se você já viu o espiritual, eu gostaria muito de saber, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Eu sou Gabriel Guilherme Estevão. Eu nasci na província de Luanda, a capital de Angola, no bairro da Boa Vista. O meu avô, na parte paterna, ele era um regidor cá em África.
Então ele tem que ter poder suficiente para ter o domínio de todos os feiticeiros e encantadores desta aldeia ou desta região. A minha mãe tinha um problema que o próprio Lúcifer e os seus anjos haviam posto nela. A falta de alcançar. Ela não alcançava porque era uma mulher histérica. Que Satanás enviou, nesse caso Lúcifer, enviou ao meu avô para transmitir a esperança de que a partir do ventre da minha mãe sairia um que deveria representar o seu caráter ao mundo. Então, ele dá o remédio, ele dito o tipo de remédio, dá à minha mãe, a minha mãe consumiu, deu o primeiro filho, à luz o primeiro filho, chamado Carlos, que é meu irmão mais velho, mas eles disseram, este mesmo anjo aparece novamente dizendo que este não seria aquele que Lúcifer pretende, mas o a seguir dele. E ao a seguir dele, nesse caso, ele ditou as regras, a alimentação que a minha mãe tinha que consumir enquanto estivesse a ser desenvolvida no ventre, sem transgredir nenhuma regra. Questão da saúde, porque o ser humano é aquilo que é constituído pelo que come e bebe, pelo que vê e ouve. Eles ditaram mais outra regra que eu tinha que seguir. Seria um vegetariano restrito. Um vegetariano restrito porque teria que ter uma mente lúcida. Porque eu tinha que crescer junto aos meus avós, na fazenda. Com meus avós, em companhia de anjos, porque eu tinha o privilégio de ver os anjos em todas as suas formas e manifestações. Eu cresci distante da sociedade humana para ter uma mente e um coração frio, uma mente liberta, uma mente livre, tinha que viver com a natureza. Eu simplesmente consumia um tipo de suco. Esse suco era sangue de pessoa, que tinha que fazer parte de mim para se tornar um cruel. E eu fui ensinado de que eu sou Deus. Sendo Deus, todos os seres humanos são objetos e eles não merecem viver. Assim fui educado pelos anjos. Mas a minha missão eu era um reptiliano. O reptiliano é aquele que é usado como um canal. Esta pessoa canaliza, recebe os espíritos e ele fala, não ele, mas os espíritos a falarem por ele. O mesmo processo que aconteceu com a serpente no Éden, assim também são esse tipo de pessoa, os escolhidos mesmo por ele. Eu era usado como um canal de tudo quanto ele pretendia falar, eu falava, não eu a falar, mas sim eles a falar por intermédio de mim. Eu podia ter uma visão muito diferente da visão normal. Eu podia ver, eles abriam a minha visão, eu podia ver os anjos de Deus e os próprios anjos também. E da aldeia eu podia ver, a partir do período noturno, as pessoas que voavam ao cumprir a missão, nesse caso, os feiticeiros, encantadores, nas suas viagens, eu poderia os contemplar. A minha missão, eu teria que ser preparado para ser um escritor. Tem que ter uma mente aberta, tem que ter inteligência e conhecimento. E este mesmo anjo Asbade, que é o anjo conselheiro e mestre, ele tem a função de trabalhar com a mente humana. E nós estudávamos não só outros livros, mas também a própria Bíblia. Só que nós aprendíamos a Bíblia não para pôr em prática, mas para criar outro sistema estabelecido por eles mesmos, por o próprio Satanás. São crenças fundadas em mito. Começou a semear este mesmo evangelho, primeiro aos seus companheiros lá no céu, e este mesmo evangelho foi transmitido também aqui a Eva, e a Eva aceitou, e o seu marido também, e este mesmo sistema continua a usar de geração a geração. O santuário é o sistema que Deus utiliza para a salvação do ser humano. E Satanás, por sua vez, ele não cria coisa nova. Ele simplesmente imita aquilo que já está estabelecido. Primeiro dos métodos que ele utiliza é o apetite pervertido.
para criar insatisfação do ser humano, tanto no comer, no beber, no vestir, em todos os aspectos da vida do ser humano. Segundo método, o eu é um Deus dentro de nós e este domina o próprio ser humano, se não tiver controle. E o terceiro método é o método da adoração, porque o ser humano foi criado para adorar Deus. E na ausência de Deus, então cria-se vários objetos ou ídolos para que este ser humano adore a riqueza que eles mesmos utilizam. A riqueza, tanto pobres e ricos são escravos dos desejos e da ansiedade de adquirir aquilo que eles não têm. Então todos eles tornam-se escravos de si mesmos. Outro meio que é chamado a moda. Todo ser humano quer ser celebridade. Quer aparecer em algum lugar. Quer ser conhecido de várias formas. E todas as coisas neste mundo têm sempre um modelo que eles incentivam através das mídias. Eles publicitam tanto a moda política, a moda econômica, a moda social, tipo de moda. Eles criam para todo ser humano seguir um modelo e não um modelo verdadeiro. E o terceiro meio é divertimento, é entretenimento, tanto os encontros nacionais e encontros internacionais de grandes homens que o próprio Satanás escolheu e nos reuníamos em todas as áreas do saber deste mundo. Tinha sempre um representante para anunciar e preparar a sociedade e o mundo para a vinda daquele que há de vir, que não é Cristo. Em outros lugares chamado Maitreya, mas o anticristo diz a palavra de Deus. A vinda do próprio Lúcifer. Das 6 revoluções, é lá onde se baseia todos os nossos ensinamentos que temos que seguir para o domínio deste mundo e preparar as pessoas, não para a vinda de Cristo, mas para a vinda de Lúcifer. Da tecnologia, tanto na ciência, meio de comunicação, ele viu-se que os pobres é lá onde há mais camada que adoram a Deus em espírito e em verdade em relação aos de camada superior. Nesse caso, foram obrigados a inventar-se mais coisas para a atração daqueles que adoram verdadeiramente a Deus, através das mídias, em todos esses aspectos. E a segunda revolução, da revolução social, a inversão de valores sociais, de valores morais. É a terceira revolução, a revolução sexual. Sexo livre para todos. A quarta revolução, de drogas, tanto legais e ilegais. Tanto as drogas legais e ilegais, eles devem ser apoiadas e devem ser espalhadas para escravizar o ser humano. A outra revolução, a revolução religiosas, a inversão também de doutrinas, e temos também a outra revolução, a revolução satânica, a revolução do pacto satânico e ao mesmo tempo também revolução musical. Tirar a pessoa do mundo real para o mundo irreal. Tirar a pessoa do culto racional para o culto emocional. As pessoas são elevadas através das emoções, achando que a santidade é uma emoção, é arrebatamento de sentimentos, mas na realidade a santidade é obediência a Deus. A divindade satânica também está constituída por 3 etapas, por 3 grandes grupos, e nenhum anjo tem o poder e o privilégio de fazer o que o grupo de outros anjos nação fazem. Primeiro grupo, anjos maus, chamados espíritos amigos. Esses anjos têm o poder de se personificar qualquer ser humano que uma vez existiu neste mundo, sem deixar nenhum detalhe. E o segundo, anjos de guerra, os guerrilheiros. Esses têm a função de criar guerra entre família, guerra entre amigos,
guerra na sociedade e guerra entre as nações. E o terceiro grupo são os anjos opressores. Esses são os mais cruéis que trabalham nos laboratórios. Poucos deles trabalham nos laboratórios, mas muitos deles ainda estão encarcerados. Tarde ou cedo também serão libertos. Por isso que a Bíblia assim diz que aquele tempo que há de vir, quando esse um dia serem libertos, os mais cruéis dentre eles forem libertos. Esses trabalham nos laboratórios. E nós testemunhávamos como que esses laboratórios funcionam, criando criaturas anormais, não aquilo que Deus fez, mas alterar a partir daquilo que Deus criou, fazendo um outro homem. A questão da perpetuação da imortalidade da alma, quando uma pessoa morre, tem essa experiência vivida por mim mesmo, que eu mesmo testemunhei com meus olhos. Eles matam primeiro um animal e este animal é posto diante de todos, eles vão ver que é mesmo a pessoa tal que faleceu, é mesmo ela, mas na realidade não é ela. É retirado essa pessoa para posto num outro lugar, é levado numa outra cidade. E ali as pessoas vão enterrar, a família vai enterrar essa pessoa, que é o animal na realidade, mas eles vão ver como uma pessoa, é enterrado. Na realidade, enterraram um animal, mas não é a pessoa. A pessoa continua a viver num outro lugar. São estas visões. Os laboratórios também, guerra que nós testemunhávamos, tese e antítese. Cria-se dois grupos quanto à questão de guerra. Todos eles fazem parte do pacto. Quando há guerra, há derramamento de sangue. Quando há derramamento de sangue, há sacrifício de pessoas. Duas pessoas que têm o mesmo pacto, cria-se a guerra. E esta mesma guerra, com a intenção de sacrificar pessoas, ou então de eliminar alguns cristãos, como guerra religiosa, guerra econômica e guerra civil, só simplesmente para enganar o ser humano. Todos que são escolhidos por ele, obrigatoriamente, têm que ser vegetarianos para serem usados como espírito, para serem usados como um instrumento nas mãos de Lúcifer. O combate nosso não era com os mortos-vivos, mas sim com os vivos. Tanto nos filmes, nas histórias que eles mesmos criam para revelar aquilo que eles vivem na realidade. História de terror, de vampiro, apresentando pessoas mortas, mas ao mesmo tempo estão a viver. Então todos estes que não têm Cristo são considerados como mortos, mas ao mesmo tempo vivos ainda. E todos aqueles que têm Cristo são considerados que têm vida. E eu fui educado, eu recebia Lúcifer várias vezes, visitava-me várias vezes para se revelar quem ele era. E neste grande conflito, fui a pessoa mais infeliz do mundo. Porque eu nunca sabia o que era paz. Eu não sabia o que é fazer o bem. Eu tinha um coração muito frio. Coração frio é aquele coração que não tem nem remorso, nem um ressentimento. Mais cruel que um pedófilo. Mais cruel que um psicopata. Era tão calmo em todos os aspectos que ninguém podia desconfiar de mim, de que eu era satanista. Por natureza, tinha que ser mesmo assim. Podiam bater-me, dar-me na cara, mas eu não poderia reagir naquele momento. Mas bastava dizer, elimine-o, os próprios anjos, tarde ou cedo ele tinha que morrer. Nós não éramos permitidos a tocar num cristão, nem que seja só mesmo nas vestes dele. Qualquer satanista testemunha isto. Ninguém é permitido, nem o próprio anjo de Lúcifer é permitido tocar as vestes de um santo, de um homem consagrado a Deus. Não pode, sem a permissão de Deus. Eu podia ver a presença de um anjo de Deus afugentar
10, 20, mais do que isso, só mesmo a presença de um afugentava muitos que eram nós. E nessa questão, eu poderia sempre me interrogar: por que quando este aparece e estes somem? Se eles, quando eles estão em pé, os dois anjos, não se vê nenhuma diferença entre anjo de Deus e anjos caídos. Todos têm a mesma luz, a mesma estatura. Não se vê nenhuma diferença. A diferença que se vê é através das suas atividades. Uns para o mal e outros para o bem do ser humano. E o campo de batalha entre o bem e o mal só consistia na mente humana. Quando ele decide ser livre, então Deus o liberta. Mas quando ele diz que não quer, então também Deus não pode fazer nada. A luta é esta. E nesta mesma luta, eu me perguntava dentro de mim, na realidade, quem eu sou? Na realidade, para onde eu vou? Porque eu via todos aqueles que faziam pacto, não importa quem é, presidente de repúblicas, reis de reinos, eu via todos a submeter-se a Lúcifer. E eu via pessoas que eram queimadas, que eram massacradas, porque desejavam sair deste pacto. Quando o pacto é superior, então quem ataca são os próprios anjos mesmo. Às vezes matam este indivíduo, se é presidente, eles matam este mesmo presidente, e anjo próprio se personifica em forma deste ser humano, como presidente ou alguém de cargo, até certo momento, para cuidar desta nação. Eles vão controlando, enquanto aquele já foi enterrado. Eu testemunhei a morte de muitos cristãos, porque eu participava e fazia também disto. Tanto em nações em que era proibido a religião verdadeira, proibido citar o nome de Deus, nós também lá estávamos para massacrar. Eu testemunhava todas essas coisas. Uma coisa que eles não gostam é quando o ser humano procura a verdade. Eles não gostam, torna-se incômodo. Eu procurava saber qual é a realidade, a verdade existente. Quem é o príncipe do outro lado? Quem é aquele que tem poder superior ao nosso soberano? Em qualquer lugar onde quer que eu vá, basta se tivéssemos assim, era uma transfiguração, era levado, transportado pelos anjos. Se eu quisesse ir numa outra cidade e eles tinham que me cumprir, eles me levavam, eu sumia do meio das pessoas em que eu estava e aparecia em outro lugar. Nesta mesma missão, só que nós víamos a casa, toda ela iluminada, e por cima da casa um ser brilhante, muito excelente, que eu não poderia suportar viver naquela claridade. Nem os anjos que estavam comigo também foram obrigados a regressar. E eu perguntei dentro de mim, quem é aquele? Depois perguntei também a ele, quem é aquele? Eles responderam que aquele é o nosso maior inimigo. É proibido citar, no mundo em que estava, era proibido citar o nome de Jesus Cristo. Nesta luta, eu procurava saber sempre. E um pensamento que sempre me incomodava, eu quero ser liberto. Mas eu sabia, se eu procurar sair, eu serei morto, serei um cadáver. Mas onde? Eu queria uma liberdade dentro de mim. Mas só que não existia liberdade, eu sabia que não tem ninguém que poderia me libertar. Numa noite, os feiticeiros e todos aqueles que fazem pacto, eles não têm paz e eles não dormem. A noite é para cumprir a missão. A noite é para reuniões, é para o culto. Nesta mesma noite, eu estava deitado no meu berço e de repente eu via uma claridade, e esta claridade cada vez começou a aumentar, e o que estava ao meu redor, estou a referir, os meus anjos da guarda que estavam sempre comigo em minha companhia, sumiram. E eu fiquei paralisado nesse aspecto, hipnotizado, mas simplesmente só na minha mente. Eu vi este ser tão iluminado, eu fiquei apaixonado só pela presença deste ser. Fiquei alegre, fiquei admirado com quem é este?
Eu fazia a pergunta dentro da minha mente, porque não poderia mexer os meus membros. Você sabe quem eu sou? Por que você me apareceu? Quem és tu? Ele ficou tão calmo, fiz todas as perguntas que estavam na minha mente e ele começou a responder. Disse-me, primeira coisa, eu te criei para algo melhor. E ele disse-me, tenha paz. Parece que foi retirado toda a escama, todo o coração frio e escuro foi retirado. E em mim veio paz que eu nunca tive desde a minha inocência. Eu sou aquele pelo qual você veio a combater. Eu sou aquele pelo qual eu permiti com que você matasse todos os meus servos. Ele começou a contar minha história da redenção, começando próprio da história que eu já conhecia, mas contado de uma outra forma. Ele estava me contando de uma maneira correta. Como é que Lúcifer caiu? Antes de Lúcifer cair, como é que ele caiu? Os mesmos sentimentos, tudo. Eu sabia dessas coisas e ele estava me fazendo lembrar de tudo isso. Ele disse, contou minha história toda, até o momento que ele morre na cruz e ele mostrou-me as suas mãos. Eu sou aquele que veio para te libertar. Eu apareci porque você pediu com que eu aparecesse. Você quer liberdade, eu sou a liberdade. Você quer salvação, eu sou a salvação. Você quer um caminho a seguir, e eu sou esse caminho. Eu sou a vida. Você quer ter vida? E eles não obrigam ninguém. Era uma pessoa com liberdade de escolha. Eu vi que ele deu a liberdade de escolha. A primeira opção que eu vi nele era um iniciante. O iniciante, Lúcifer, ele não é. E o onisciente só tinha que ter alguém superior. Eu via porque ele pensava, ele lia, respondia as minhas perguntas que estavam na minha mente. Você quer seguir? Eu disse, Senhor, a partir de hoje estou me posto da minha vida, mas libertai-me daqueles que são superiores a mim. Tome-me como sua propriedade. E ele deu minha decisão. Eu neste mundo não te darei o que te foram prometido por outro lado. Eu não te darei a riqueza, mas eu tenho para te dar a vida eterna. Eu te prometo, não neste mundo. Neste mundo você vai ter que sofrer. O que você fez, você vai ter que passar por mesmo. Mas eu estarei contigo todos os momentos que tu clamares pelo meu nome. Eu estarei presente. Eu sou contigo. Não temas, eu vou te acompanhar. E eu estarei contigo todos os momentos que tu clamares. Ele contou-me a história dos mundos não caídos e das pessoas que lá vivem eternamente e teria o privilégio de viajar em todos os países sem pagar nada, em viajar nos mundos não caídos, por amor. Eu disse, quero te seguir por amor e eu quero sofrer por ti. Entreguei a minha vida a ele. Depois de alguns dias aparece o próprio anjo. Aparece o anjo Asbad, dizendo, você foste traidor, mas mesmo assim o mestre ainda quer te receber. Quero que você renuncie o mestre que você aceitou. Eu disse simplesmente, em nome de Jesus Cristo, a quem eu escolhi, e ele me prometeu ter a vida eterna, aquele que me ama com amor eterno e com amorável benignidade me tem atraído. Eu o aceitei por amor e eu quero sofrer por ele. Vai e diga a ele que eu já não quero servir. Passa tempo, aparece o próprio Lúcifer. Filho, eu ainda não te abandonei. Ele não é amigo de ninguém. Ele não é amigo dos próprios companheiros. Ele escraviza. Ele me apareceu com o mesmo engano. Eu já sabia quem ele era. Eu disse simplesmente, eu tenho um novo Senhor e a ele eu servirei. A única palavra que ele disse, então não viverás, você morrerás e vais sofrer. Verás como é sofrer. Ele foi-se embora, pedindo, eu disse em nome de Jesus Cristo, clamando auxílio, e ele foi-se embora. Dali em diante, foi sofrimento. Começou as crises para me ver na miséria. De agora em diante, sou missionário de Cristo.
É meu sonho ser um escritor e pastor ao mesmo tempo.